Olá, está começando o nosso segundo bloco da nossa aula 277, continuando o nosso argumento sobre a morte feliz e a morte infeliz. Quando se fala de um, se fala do seu oposto também, porque é somente você inverter a situação, e se você tira uma condição da morte feliz, você chega à morte infeliz. Não há outra alternativa, não há meio termo no fim da nossa peregrinação terrestre do ponto de vista da fé. Ou você morre em Deus, ou você morre afastado de Deus. Não tem uma terceira alternativa, não tem uma terceira via. Como eu sugeri, vocês já devem estar com Lucas 12, de 36 a 38 aí engatilhado, e vamos agora a outro texto, desta vez com palavras de Jesus, que abordam a morte feliz. Morte merece o qualificativo de feliz, porque Jesus utilizou essa expressão. Já vimos no primeiro bloco, Apocalipse 14, 13, felizes os que morrem no Senhor. Agora vamos ao próprio Jesus. Lucas 12, de 36 a 38. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e os servirá. Pronto, a parábola que trata da necessidade da vigilância. Estar preparado. O Senhor virá a qualquer momento. A festa, esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa. Qual foi a festa que nosso Senhor Jesus Cristo, digamos assim, iniciou e que ela está continuando? A festa, o banquete está preparado, venham todos participar. Cristo Jesus realizou um desposamento da sua igreja. Cristo Jesus estabeleceu uma nova, uma eterna aliança com a humanidade na cruz. Desejei ardentemente celebrar esta ceia convosco. Pois bem, no céu já acontece essa festa, os eleitos, os redimidos, os salvos, os santos, os bem-aventurados, já desfrutam dessa felicidade sem fim. Eles que passaram por aqui e já estão com Cristo em Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. A frase, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, ou como recitamos na missa, felizes os convidados para a ceia do Senhor, que recitamos antes da comunhão, é uma frase tirada do Apocalipse, que descreve o céu como uma festa, como um banquete festivo. Cristo Jesus virá dessa festa, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. O Senhor vem para bater a porta do nosso coração e cumprir aquilo que Ele diz em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com Ele e Ele comigo. Muito bem. Então, quem estiver, bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Feliz o servo. O que é vigilância? É estar preparado com um coração puro para a chegada do Senhor. O coração sem culpa grave, o coração em estado de graça, o coração reconciliado com Deus, o coração não em inimizade com Deus, o coração não conservando dentro de si a mancha do pecado grave. Felizes. Então agora já temos dois textos que falam da morte feliz. Quando o Senhor vier.
Mas Jesus vai vir, ele disse, em João capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vós, vou preparar-vos um lugar, e quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Lembram desse texto? Fundamental. Vamos a João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Reparem se existe felicidade maior. Jesus vai tomar consigo para levá-lo para onde ele se encontra, para a felicidade sem fim que é ele. Aqui está a melhor, talvez uma das melhores definições do céu. O que é o céu? Está com Jesus. Para que onde eu estou, vós estejais também. Então é muito jubiloso, é muito gozoso, é muito confortador, apesar de ser doloroso, porque a gente perdeu o ente querido, correto? Qualquer recordação de uma pessoa nossa, muito cara, muito querida, que tenha deixado esta vida, isso sempre, ao recordar, causa uma tristeza, enfim, não está mais conosco, a morte é uma realidade horrorosa, pavorosa, assombrosa. Ninguém, humanamente falando, pode encará-la com essa serenidade, como se fosse uma ocasião de ir ali na sorveteria tomar um sorvete. Então, a morte está chegando, está bem. Epa, a coisa não é assim não. A morte é horripilante, a morte é horrorosa, a morte é repugnante. O próprio Jesus, diante dela, se assustou, se apavorou, suou sangue da sua morte. E da morte de Lázaro, ele chorou. Mesmo o corpo de Lázaro já estando sepultado há 4 dias, ele foi ao túmulo 4 dias depois do velório, da morte, do sepultamento. O corpo já cheirava mal, enfim, e ele chorou. Ou seja, a morte nos leva a chorar só em pensar nela, como Jesus, só em nos aproximarmos dela, como Jesus, e até depois dela, porque Jesus chorou a morte de Lázaro 4 dias depois. O período do luto de uma pessoa, 7º dia, 30º dia, enfim, em muitas cidades do Brasil e do mundo, conserva-se ainda o costume de se usar uma roupa preta ou escura, normalmente preta, né? Uma coisa muito piedosa, é até um sinal para dizer, olha, todo respeito, vamos evitar brincadeira, a pessoa ainda está dolorida, está passada, está muito sofrida, está pesarosa e assim por diante. Correto? Por outro lado, à luz da fé, a morte deve provocar uma grande serenidade em nós, à luz de Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque a morte, eu compreendo profundamente a pessoa que diz, eu não tenho medo da morte. Eu respeito se isso for à luz da fé. Porque se for à luz da razão, a coisa não é assim. Uma pessoa pode até dizer, agora não tenho medo da morte, porque minhas taxas de triglicerídeo, colesterol, não sei o que, estão todas boas, então eu não tenho medo da morte. Tá certo, tá bem, mas a carruagem avança. Tá bem, mas a água está passando por baixo da ponte. A situação existencial de você se ver diante da morte, seja um acidente que quase levou você, seja a coisa não é assim, eu repito, 2 sentimentos a gente deve conjugar, medo da morte e não ter medo da morte. Eu entendo e aceito, e aliás, à luz da fé, esta é a posição da igreja, que a gente não deve temer a morte, por causa desse texto que vamos lidar, já colocou? Filipenses 1, 21? Então, vamos lá.
Medo da morte, porque humanamente falando ela é horrorosa, porque à luz da razão ela é espantosa, porque à luz da razão, à luz do instinto de viver, ninguém gosta, ninguém se acostuma, todos detestamos, todos evitamos a morte, todos evitamos. Nesse sentido, não é bem assim. Com o devido respeito, Deus dê vida longa para a senhora, que diz que não tem medo da morte, Deus dê vida longa ao senhor, que diz que não tem medo da morte, tá certo, mas isso é a luz da fé, à luz desse texto. Agora, vamos pronunciá-lo em voz alta. Porque, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Meu desejo é partir e estar com Cristo. Vamos continuar? Mas, se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados, pois desejaria desprender-me para estar em Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Então vejam, se você diz que a morte é imensamente melhor, você não pode ter medo dela, porque você vai estar com Cristo. Então vejam, por favor, eu respeito quem diz cristão. Eu respeito quem diz que não tem medo da morte, e está correto se for nesse sentido. Fora disso, não tem sentido você dizer que não tem medo da morte. Ela é bandida, ela é traiçoeira, ela é horrorosa. Por favor, você chegar num velório, a pessoa que você tanto amava, que esteve do seu lado, que lhe deu amor, que lhe deu carinho e vice-versa, integrou a sua vida, e agora você vê o corpo dela frio num caixão e dizer que não tem medo disso? Mas é racional isso? À luz da fé, porém, a coisa muda de figura. E é uma palavra só, uma pessoa, Cristo. Cristo, meu desejo é partir e estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Ficou claro? Medo. Devemos ter medo da morte? Resposta, sim e não. Sim, à luz da razão. Sim, do ponto de vista natural. Jesus se apavorou, Jesus se perturbou, Jesus entrou em agonia no jardim das oliveiras. Minha alma está perturbada. Fiquem aqui e vigiem comigo, ele suou sangue. É assim que se deve reagir naturalmente diante da morte. Agora, à luz da fé, com a morte eu vou estar com Cristo. Com a morte, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é imensamente melhor. Agora, desprender-me, ou seja, morrer, para estar com Cristo. Vejam a precisão de São Paulo. Para estar com Cristo. Está claro? Medo e não medo. Tranquilidade e intranquilidade. Depende do ponto de vista, depende do motivo. À luz da razão, sem Cristo, medo da morte, pavor da morte como Jesus. Agora, à luz da fé, por causa de Cristo, eu não tenho medo da morte. Ficou claro? Está terminando o segundo bloco. No terceiro, continuaremos com outro texto, Lucas capítulo 12, de 39 a 47. Até lá!